ouvir as explanações do Dr. Wilson Fernandes, que é paulista da cidade de Brotas, mudou-se para São Paulo aos 18 anos, e após a promoção no concurso público do Tribunal Regional Eleitoral, onde trabalhou por 10 anos. Nesse período, cursou a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Terminada a graduação, foi nomeado para o concurso para o cargo de Procurador do Estado de São Paulo em 1984. Após 2 anos na Procuradoria do Estado, foi nomeado também por concurso para o cargo de Juiz do Trabalho do substituto do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em 1986. Promovido em 88 a juiz-presidente da 16ª Junta de Conciliação e Julgamento de São Paulo, atual 16ª VT São Paulo, onde permaneceu até a promoção ao tribunal em 2002. Foi integrante titular da comissão do 35º ao 41º concurso de ingresso da Magistratura do Trabalho da 2ª Região. Concluiu o curso de pós-graduação em Direito da Família e Sucessões da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. É membro do Comitê Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e, desde 1º de outubro de 2014, exerce o cargo de vice-presidente judicial do TRT2, que será empossado como presidente agora em outubro próximo. Por favor, doutor. Boa noite a todos. Inicialmente eu faço uma correção. Eu fui vice-presidente judicial do nosso tribunal de 2014 a 2016. Em outubro de 2016 assumi a presidência do tribunal. Fica fácil falar depois do Santiago, porque praticamente tudo que a gente tinha que falar já foi dito de uma maneira ou de outra, defendendo um ponto de vista ou outro, né? O Santiago fez referência a uma Bíblia, né? Que eu separei aqui, porque nós temos o relatório, né? E temos o texto da lei. Eu só separei o Novo Testamento, mas ainda assim é muito extenso, né? E a ideia era falar basicamente da reforma trabalhista, mas houve uma primeira manifestação falando da reforma previdenciária e eu me sinto na obrigação de fazer uma observação com relação a ela. O grande problema da reforma da Previdência, me parece, é que ela está sendo feita para corrigir ela tem um viés nitidamente monetarista, precisa resolver um problema de caixa imediato. Eu estive há um mês e pouco, em Brasília, com um grupo de presidentes de tribunais para um encontro com a bancada, alguns integrantes da bancada paulista na Câmara dos Deputados. E o que eu vi lá não me surpreendeu, mas precisava constatar. A verdade é que a maioria dos parlamentares discute e vai votar algo do qual eles não têm a menor ideia. Com alguns deputados com quem eu pude conversar pessoalmente, fora do debate à distância, eu pude constatar que, basicamente, com relação às regras de transição, que são as mais importantes do projeto, eles não têm a menor ideia do que se trata. E eu chamei atenção, pelo menos desde com quem eu pude conversar, que um projeto que vai mudar a vida de milhões de pessoas, virtualmente do país inteiro, para as próximas gerações, não pode ser decidido às pressas e muito menos por gente que não sabe o teor da matéria que está votando. Talvez a gente precise sim de uma reforma da Previdência. O país mudou, a composição da população mudou, o país está envelhecendo, o número de a população parou de crescer, o que significa que a população está envelhecendo, e em algum momento da história do país nós vamos ter mais pessoas recebendo benefícios do que contribuindo para que esses benefícios sejam pagos. Então, é preciso que alguma coisa seja feita.
Mas eu assisti há muito pouco tempo um vídeo do presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais mencionando algo que eu não sei até que ponto é verdade ou não, mas mencionando que não é verdadeiro o déficit da Previdência que é apontado. Talvez seja um exagero, mas a verdade é que nós temos no déficit da Previdência, no déficit da Previdência não é computado, por exemplo, um crédito monumental que a União tem contra devedores da Previdência. Então, sem que seja feita, sob a minha ótica, essa é a realidade, sem que seja feita uma ampla auditoria nas contas da Previdência, não é possível falar de uma reforma séria. E não podemos esquecer, o Santiago foi enfático nesse ponto, de que quem faz o Congresso, quem faz a lei, são os integrantes do Congresso. Bons parlamentares fazem boas leis, maus parlamentares fazem leis ruins. E eu me atreveria a dizer que desde que comecei a me interessar por política ou ler algo a respeito, eu nunca vi um Congresso tão desqualificado quanto esse. Né? O Santiago seguramente pode falar melhor que eu a respeito disso, mas nunca vi um Congresso tão desqualificado, tão descomprometido como esse. E as sucessivas operações Lava Jato, Zelote, outras coisas que têm aparecido por aí, apenas confirmam essa minha observação. Nós temos apenas no Senado, para restringir a observação, 1/3 dos senadores envolvidos nessa última operação. O que significa que, ainda que algumas acusações não sejam confirmadas, a verdade é que tem um número muito grande de parlamentares envolvidos nessa malha de corrupção, eu diria. Sem considerarmos que este número de parlamentares envolvidos foram envolvidos apenas por uma das grandes empresas. Apenas uma das empresas fez delações até agora. E já temos aí uma centena de parlamentares. Imagine quando as outras fizerem também, se vierem a fazer. Nós temos virtualmente um Congresso totalmente comprometido. Este Congresso pode modificar a legislação trabalhista? Eu faço parte de um comitê estadual de enfrentamento ao tráfico de pessoas, como foi dito aqui, de um comitê interinstitucional coordenado pelo Tribunal de Justiça para combate ao tráfico de pessoas e trabalho escravo. Nós temos com certeza, 3 senadores envolvidos e processados por exploração de trabalho escravo. Hoje, as pessoas imaginam que trabalho escravo é algo de um século, de algumas décadas atrás. Não. Hoje, se a gente for aqui no Brás, Bom Retiro, nós vamos encontrar trabalho escravo. As pessoas ignoram isso, mas o moderno trabalho escravo, o trabalho escravo contemporâneo, tem uma face diferente daquela que nós estávamos acostumados. Nós não vamos encontrar trabalhador com bola de ferro no pé trabalhando, não. Mas nós vamos encontrar bolivianas costurando 18 horas por dia, sem poder sair de casa. Não é muito diferente o trabalho escravo daquele tradicional que nós conhecemos. Então nós temos senadores envolvidos na exploração de trabalho escravo. Esses parlamentares podem mexer na legislação trabalhista? Talvez a gente precise de uma legislação, de alguma alteração na legislação trabalhista. Como disse o Guto, talvez a gente precise. Mas este Congresso que está aí não me parece o mais adequado para levar esse projeto adiante. Eu tenho reiteradamente dito o seguinte: se a lei é boa ou se não é, se a alteração que vai ser feita é boa ou não é, em que rumo a legislação, a alteração da legislação vai tomar, não é problema do judiciário. Os representantes de empregados e de empregadores é que têm que lutar para que as suas aspirações sejam contempladas no projeto que vai ser votado. Ao judiciário cabe depois aplicar a legislação que venha a ser aprovada. Agora, eu tenho 30 anos de magistratura e sou presidente de um tribunal e fiquei 2 anos como vice-presidente. E
Como vice-presidente do tribunal, tive o prazer e a honra de ter o Santiago atuando junto comigo, na condição de representante sindical. Eu presidi mais de 500 dissídios coletivos, mais de 500 audiências de dissídios coletivos. Eu posso dizer com absoluta tranquilidade, os sindicatos, o movimento sindical não está preparado para esse projeto que está sendo apresentado. Os sindicatos brasileiros, na sua grande maioria, não têm legitimidade para capitanear esse processo. Então, se a lei é boa ou se ela não é problema do judiciário. O judiciário tem que aplicar a lei que venha a ser aprovada. Agora, eu me sinto na obrigação, ou o juiz não tem que propor a aprovação dessa ou daquela lei, mas na condição de magistrado que está há 30 anos na magistratura, vivendo disso, eu me sinto na obrigação de, ao menos, cientificamente, juridicamente, dizer que se o objetivo desses projetos é criar empregos, eles estão fadados ao insucesso. Terceirização não gera emprego. Ela pode, uma boa lei a respeito de terceirização, pode regular alguma coisa que não esteja muito clara para o judiciário e na própria lei. Mas esses dois projetos têm sido apresentados como iniciativas oficiais, iniciativas governamentais, para combater o desemprego, que nós sabemos que é algo alarmante. Temos mais de 13 milhões de desempregados hoje. Mas eu tenho chamado a atenção para isso. Se um empresário tem, do ramo metalúrgico, por exemplo, tem 20 máquinas sendo operadas por 20 empregados seus, e ele resolve demitir esses empregados para terceirizar essa atividade, eu pergunto, quantos empregados terceirizados ele vai contratar? 30? 40? Para 20 máquinas? Não, ele vai contratar os mesmos 20. E o que vai ocorrer? Ele só vai adotar essa medida se isso lhe der algum lucro, algum benefício. Onde que está o lucro do empresário numa situação como essa que eu estou ilustrando? Óbvio que está na diminuição do salário dos operadores dessas máquinas. Além desse aspecto, tem um outro muito relevante, que nós temos entre o empresário e o trabalhador, uma empresa prestadora de serviços que licitamente foi constituída e que precisa ter lucro. Então, o lucro dessa empresa mais a economia do empresário significa o quê? Diminuição do trabalhador. Então, eu vejo a terceirização da maneira como proposta como uma simples medida que vai precarizar o trabalho e não vai gerar novos empregos. Essa lei da terceirização que foi aprovada, como já foi dito aqui, na verdade, não trata da atividade fim como se ela adiou por aí. Na verdade, ela não autoriza, ou menos não de maneira clara, a terceirização da atividade fim. Este novo projeto de reforma trabalhista, sim, esse deixa claro aquilo que estava implícito. Ele permite, sim, a terceirização da atividade fim. Isto é bom ou é ruim? Eu entendo que não é bom. Terceirizar a atividade fim, entendo que não é bom. E não é bom para o trabalhador e não é bom para o empresário. Como eu disse, eu fui vice-presidente do tribunal durante 2 anos. E nessa condição fiz mais de 500 audiências de dissídio coletivo. Em muitas dessas audiências, o que se tinha era um dissídio de greve motivada pela falta de pagamento de salário. Era muito clara a posição dos empregados, especialmente das pequenas empresas, que eles queriam ver, de alguma maneira, uma solução para a empresa continuar funcionando, para eles poderem manter o emprego. Empregados que estão há 15, 20, 30 anos numa empresa não querem que a empresa quebre. Para eles é importante que a empresa continue funcionando, porque disso depende o emprego dele. Foi ali que ele constituiu a vida dele, família, essa coisa.
No momento em que se terceiriza a atividade por completo, esse vínculo entre o empregado e a empresa desaparece. E o empregado, no médio e longo prazo, vai ver que terceirizar, pura e simplesmente, é um péssimo negócio. Ele vai perder o empregado comprometido com a empresa. Imaginemos a situação de uma escola, onde se terceiriza a atividade fim. Quem de nós iria querer ter um filho numa escola onde não se sabe quem vai ser o professor? Quem dá aula para ele? Alguém da empresa X, prestadora de serviço de educação, por exemplo. Então, eu coloco o filho na escola e eu não sei quem vai dar aula para ele, mas vai ter alguém lá, se não, um é outro. Um berçário, alguém deixaria o filho no berçário sem saber quem vai tomar conta dele? É mais ou menos intuitivo que não. Um exemplo que se dá também de pilotos de avião. Quem é o piloto? Sei, alguém vem e pilota. Eu não ficaria seguro com relação a isso. Terceirização da atividade fim chega a esse limite. Eu não sei se vai ser aprovado ou não. Pode ser que seja, pode ser que não. O que eu quero dizer, a minha posição é de que, se for aprovado, seja bom ou seja ruim, uma coisa é certa: novos empregos não vão ser gerados pela simples adoção da terceirização da atividade fim. Com relação à reforma trabalhista, propriamente, eu diria que o que tem de bom não é novidade, e o que é novo não presta. Franqueza, mas tem uma porção de regras que estão sendo adotadas no projeto que já fazem parte do cotidiano de quem atua na Justiça do Trabalho. Ou porque a jurisprudência já é assim, ou porque já está no Código Civil e essa reforma vem apenas referendar ou ratificar aquilo que já está. Então, precisa ser feito alguma coisa, porque o que se argumenta é que a CLT é muito velha. Eu digo, é uma senhora idosa, mas que fez algumas plásticas, ela foi se adaptando, à realidade. Ela foi se adaptando. Nós não temos hoje uma CLT tal como o Getúlio apresentou. Não, ela foi se adaptando às realidades. De tal maneira que eu diria que ela atende razoavelmente bem às necessidades que nós temos hoje. Claro que alguma coisa pode ser feita. Temos algumas questões como horas em itinere, por exemplo, que estão sendo reguladas nesse projeto, que eu acho que é uma boa iniciativa. Mas não precisa de uma reforma trabalhista para regular a hora em itinere. Basta um projetinho de lei muito simples, que seria aprovado tranquilamente. O que não pode é apresentar uma proposta dessa natureza como se fosse a salvação para a economia e para as empresas. Porque a ideia que se tem vendido é de que a legislação trabalhista é culpada pela crise das empresas e pelo desemprego. Na verdade, culpar a legislação trabalhista pelo desemprego ou pelas ações trabalhistas é como culpar o hospital pelo doente. O hospital não cria doentes, o hospital não inventa doenças. A Justiça do Trabalho não inventa processos. A Justiça do Trabalho não é a culpada desses processos. A Justiça do Trabalho é uma vítima desses processos, tal quanto os empregados. O que se tem apontado, e se aponta frequentemente, é que o Brasil, em lugar nenhum do mundo, tem um número de ações trabalhistas como se tem no Brasil. De fato, é elevado o número de ações. Nós temos, em São Paulo, esse ano, talvez a gente atinja 500 mil de ações trabalhistas novas. É um número elevado. Em lugar nenhum do mundo se tem isso. Mas um detalhe que precisa ser mostrado é o seguinte: mais da metade dessas ações trabalhistas são propostas por empregados que perderam o emprego e não receberam a rescisão. Então, eu estive recentemente num encontro com empresários e perguntei, doutor presidente, mas precisa fazer alguma coisa para diminuir esse número de processos. Eu falei, eu também acho, comece por pedir para os seus colegas pagarem. Porque a verdade é que mais da metade das ações
ações trabalhistas são propostas por empregados que não receberam a rescisão. E a Justiça do Trabalho no Brasil tem uma característica. Na verdade, é uma justiça para desempregados. São pouquíssimos, são raros os trabalhadores que ingressam com ação trabalhista enquanto estão empregados. São raros os empregados, os trabalhadores que entram com ação trabalhista enquanto estão empregados. Na verdade, eles buscam a Justiça do Trabalho quando perdem o emprego. Então, bom, a gente poderia avançar ainda mais nisso, mas a verdade é a seguinte: é muito grande o número de ações trabalhistas. Talvez alguma coisa pudesse ser feita, né? Tal como na legislação previdenciária, talvez alguma coisa pudesse ser feita. Eu, apenas para dar um exemplo com relação a isso, um deputado com quem eu conversei disse: olha, precisa ser feita alguma coisa na reforma trabalhista, na Previdência, porque senão daqui a pouco não tem dinheiro. Disse: por que vocês não apresentam um projeto para agilizar a cobrança do crédito previdenciário, da Previdência, do crédito previdenciário? Porque uma ação na Justiça Federal para cobrar um crédito previdenciário se arrasta durante alguns anos, ou muitos anos. Por que não apresentar uma proposta para que haja uma cobrança sumária desses débitos? Porque, frequentemente, não precisa de prova. Os processos demoram por causa dos incidentes processuais. Recursos, agravos, juiz de primeira instância, Tribunal Regional Federal, Superior Tribunal de Justiça, Supremo, e as coisas se perdem nesses meandros. Por que não apresentar uma legislação séria que agilize a cobrança desses processos? Isso faria com que, provavelmente, se fosse necessária uma reforma previdenciária, ela pudesse ser muito mais palatável. Como foi dito aqui, alguns já passaram por uma, eu já passei por duas, né? Talvez passe pela terceira, talvez uma PEC da bengala, talvez a PEC do andador, daqui a pouco talvez a gente passe por mais alguma. A verdade é que talvez precise ser feita alguma coisa, mas precisa ser feita com seriedade. E não pode ser feita uma reforma da Previdência, não pode ser feita em um mês ou dois. Uma reforma trabalhista não pode ser apresentada numa semana para ser aprovada na semana seguinte, sem que as pessoas que vão discutir esse projeto e votar esse projeto tenham a mínima condição de saber o que está sendo discutido nele. E eu posso dizer com absoluta tranquilidade, porque eu falo: há tanto tempo que estou aqui, eu pego esse projeto, será que é isso que eles querem dizer ou será que não é? Há dúvida. Ou seja, quem vai votar precisa ser mais bem esclarecido a respeito da matéria que ele está discutindo e está votando. E uma análise é para isso que foram eleitos. E um burro como Santiago, o que eu quero? Eu quero um país melhor, mas eu quero um país melhor, consistentemente melhor. Não quero um país melhor de fachada, né? Então, volto a dizer, não defendo este ou aquele direcionamento da lei, porque esse não é papel do judiciário. Cabe a cada categoria, entidades sindicais de trabalhadores, de empresários, defender esta ou aquela posição da lei. Mas cabe sim ao juiz do trabalho, como conhecedor do problema, que é alertar para o fato de que, se o que se propõe com essa legislação é gerar novos empregos, essa legislação, essa proposta é falsa, né? Eu participei há um mês ou dois de uma mesa redonda. Já vou terminar. Só porque ele é juiz, né? Na OAB São Paulo, um representante do Ministério do Trabalho, onde esse representante do Ministério do Trabalho disse que a reforma trabalhista tem dois pilares. O primeiro é que ela não vai extinguir direitos. E o segundo é que o movimento sindical está suficientemente maduro para reger as relações entre empregados e empregadores. Eu disse naquela ocasião e repito agora: se esses são os pilares da reforma trabalhista, ela vai ser um sucesso completo. Por quê? Uma reforma que não objetive retirar direitos não precisaria ser feita. Se não vai retirar nenhum direito,
Não precisa mexer em nada, porque para dar mais do que o que a lei prevê, não precisa de autorização nenhuma, basta dar. Se o empregador quiser dar mais direito do que o que a lei prevê, ninguém o impede de fazer. Portanto, não precisa de lei para isso. Então, dizer que não vai retirar direito é mentira. Talvez algum direito precise ser modificado, mas é preciso coragem para admitir isso. E o segundo pilar da reforma trabalhista, de que os sindicatos estão suficientemente maduros para negociar, o Santiago, melhor que ninguém, pode dizer e já disse, não é verdade. Antes de fazer uma ampla reforma sindical, não é possível falar em negociar sobre legislação. Primeiro é preciso que se faça uma ampla reforma sindical para que então se possa, com seriedade, falar em negociar sobre legislação. Os nossos sindicatos não estão habilitados para fazer essa negociação. E eu digo mais, os momentos de crise, nesse momento até político, mas de crise econômica, são os piores para se mudar alguma coisa. É muito sedutor nesse momento o argumento de que, se mudar a lei, vai gerar empregos, então todo mundo apoia a mudança da lei. Mas vai gerar emprego? Não é verdade. É muito sedutor esse argumento, porque para quem está desempregado, qualquer coisa que mude é melhor. Mas não é verdade que essas mudanças vão gerar emprego. É isso que este alerta precisa ser feito. Se vai mudar a lei ou se não vai, é uma outra questão, cabe ao Congresso decidir. Para isso nós votamos, e o preço que se paga para viver numa democracia onde a maioria escolhe é ter um Congresso como esse. A maioria escolheu, e é esse Congresso que vai fazer a lei. E como eu disse, bons parlamentares fazem boas leis, maus parlamentares fazem leis ruins. Esses que estão aí, segundo a minha ótica, não são os melhores. Então, é possível imaginar como serão as leis que serão produzidas nessa quadra do mundo que vivemos. Então, dito isso, peço desculpa por ter estendido um pouco a minha conta, mas eu acho que esse alerta precisa ser feito. Reforma trabalhista, reforma da lei de terceirização não vão gerar empregos. Talvez precise mudar alguma coisa pontualmente, mas não com esse objetivo, porque isso é falso. Aqueles que isso defendem estão vendendo ilusão. Desculpa, muito obrigado.